O que vos vou contar aqui hoje é uma história, a minha. A história em que sou simultaneamente escritora e protagonista, daquilo que fui, que sou e que quero ser. Com rabiscos, rasuras, sublinhados e devaneios, com mais ou menos inspiração, com páginas que se repetem, algumas pelo contrário, que estão em branco, mas todas recheadas de muitos nomes e de um turbilhão de emoções. Este pequeno preâmbulo é necessário para contextualizar-vos tudo o que se segue, porque acredito na força daquilo que nos rodeia, por um lado, e porque entendo que há uma sedutora liberdade que nos desafia. É neste constante dilema da vida em sociedade, das oportunidades, dos valores e de tudo aquilo que ainda não consegui explicar e talvez que nunca consiga, que também fala a minha história. Conto a minha história a partir da sequência temporal que lhe dá sentido, a partir daquilo que para mim é essencial, a transformação, o amor e o conhecimento. É o que há de mais bonito, nascer sem asas e fazê-las crescer. Sempre que relembro o ano 2011, penso na mudança, não enquanto comportamento, mas como aspiração. Contudo, como sabemos, quebrar um ciclo, tomar decisões, no fundo, bater as asas, não são processos fáceis. Mas uma coisa leva à outra e de mansinho sabemos que é o momento. Nesse ano, inspirada pela minha orientadora, que potenciou a minha curiosidade e crescimento, decido, posso dizer contra as expectativas de toda a gente, terminar o meu mestrado no Brasil. Sem expectativas de uma bolsa ou de financiamento, percebi de imediato que a concretização desse objetivo dependeria do meu esforço. Aproveitei as oportunidades que surgiram, primeiro trabalhei num café durante algumas semanas no verão e depois participei numa investigação, o que me deu margem de manobra a nível financeiro. Com todas as burocracias resolvidas, embarquei em janeiro de 2012, quase um ano depois. No avião fui invadida por emoções contraditórias, de receio e de satisfação. Na verdade, nunca me tinha imaginado largar tudo e ir, quase sem contactos, para milhares de quilómetros longe de casa. Sentia-me finalmente a capital da minha alma. A minha primeira manhã em Belo Horizonte foi tudo o que não esperei. Dúvida no imediato da minha capacidade de ficar. A primeira semana revelou-se emocionalmente difícil. Porém, havia muito a fazer e após o choque inicial organizei-me novamente em função do meu objetivo. Nesse período trabalhei num hospital público em recursos humanos, como meio de subsistência, e iniciei a minha recolha de dados numa associação de catadores de material reciclável, uma organização da economia solidária que integra pessoas com trajetórias de vida difícil e potencia a sua integração social. Estas pessoas, cujo espírito era arrepiante, relembravam que, de facto, felicidade é só questão de ser. O Brasil inspirou-me pelo imprevisto e relembrou-me da bondade das pessoas. Recordo aquele dia em que, após um dia de trabalho, apanhei um ônibus e fui surpreendida por uma forte chuva tropical. Quando chegou a minha vez de sair, fiquei paralisada, a observar o rio que se tinha formado nas ruas vazias e ainda distantes de onde morava. Um homem disse-me, provocando-me, com um sorriso: "Coragem, moça." Desci para a rua pouco segura com o objetivo de apanhar outro ônibus. Passados uns minutos, um carro de 2 idosos parou e perguntou-me para onde ia. E depois, naquilo que me pareceu autêntica generosidade, ofereceu-me boleia. Examinei por 2 segundos, os dois, a parte de trás do carro, o ambiente, e entrei. Foi aí que tive um comportamento supostamente irracional e, ao mesmo tempo, aquele em que agi de acordo com aquilo que acredito ser a base do relacionamento humano, a confiança. Eram 2 ex-professores universitários que me levaram, na chuva de granizo que entretanto se formou, até à porta da residência onde eu morava. O Brasil ensinou-me a confiar primeiro. Minas Gerais tem uma espécie de slogan que resume a simples constatação: eu sou do mundo. Entre sacrifícios, descobertas, muitos abraços, risos, mas também lágrimas, esta experiência fez-me perceber que, afinal, também eu sou do mundo. Mas o regresso era uma coisa marcada, e quando cheguei, embora os primeiros tempos tenham sido de estranheza, percebi rapidamente que estava em casa e no turbilhão de sentimentos que a caracteriza. Chega agora o momento de falar-vos da minha família, e para isso preciso recuar no tempo e explicar-vos como tudo começou. A minha história é também uma história de amor. Começou com 2 protagonistas, um jovem sonhador,
filho da Revolução, que nunca conheceu o progenitor e viveu a maior parte da vida afastado da sua mãe. E uma menina, nascida numa família numerosa, precocemente diagnosticada com artrite crónica, uma doença óssea degenerativa que normalmente só aparece em idade avançada. Contrariamente às expectativas de todos, e após um longo período de internamento da minha mãe, os meus pais casaram-se. Optaram por esse motivo e por conceitos médicos, esperar e avaliar o risco de gravidez. Nasci em Vila Nova de Gaia, em 89, um ano mágico. O ano em que se derrubaram muros e o mundo ajeitava-se numa vaga de esperança. Talvez porque o mundo fosse diferente ou não fossem tantas as opções, o meu brinquedo preferido foi desde cedo, contam os meus pais, os livros. Fosse pelas imagens, pelas letras, pela possibilidade de colorir ou colocar figuras, cresci nesta curiosidade. Os inesperados também são bons, e um ano e meio após chegar conheci a minha irmã. Descobrimos as cores juntas, partilhámos os mesmos esconderijos, e quando foi preciso demos a mão e esperamos que passasse. Com o falecimento da minha avó materna, uma mulher da qual infelizmente apenas guardo pequenos fragmentos de afeição, a minha mãe tornou-se mais vulnerável e fomos todos confrontados com uma sequência de abalos e consecutivas réplicas, resultantes da incapacidade que sentia em relação à sua doença e da manutenção de um refúgio que lutamos intensamente durante 10 anos. Apesar disso e das fragilidades que daí ocorreram, cresci numa imensidão de afeto, de generosidade e de perdão. Cresci rodeada de amor das minhas tias e tios, que me acolheram e educaram como também fôssemos suas. Cresci no meio dos meus 17 primos, em especial da Joana, que me confiou pelo batismo o seu primeiro rebento, a Maria. Espero que um dia seja para ti, Maria, o que a minha madrinha é para mim. Cresci com a Mariana, que hoje está aqui. Estás sempre. Mas que ultimamente vivo do outro lado do mundo. Partilho o que sou também por ti. Tive uma adolescência que considero normal. Queria mais liberdade. Não compreendia certos nãos, queria crescer rápido, dizia muitas coisas sem pensar e achava muitas vezes que o mundo conspirava contra mim. No entanto, este período também foi infeliz. Partilhei com a Kátia, uma amiga minha muito especial, que como mais tarde li, foi para longe sem dizer adeus. A naturalidade e a ausência de explicações do sucedido, que nem os relatórios conseguiam explicar, abalou-me e revoltou-me profundamente. Sabemos que pode acontecer, mas é difícil estar preparado. Apesar das pessoas partirem, isso não significa que não continuem connosco. E ainda me restava a recordação da Kátia, cuja alegria e força de viver eram extenuantes. Foquei-me nessa memória e concentrei-me em realizar um dos nossos sonhos, estudar e entrar na faculdade. Isto permitiu-me crescer com a consciência não só que a vida é exigente e que é necessário reagir, como também que, apesar de tudo, é sempre alguém que nos inspira. O meu pai foi importante em todas as fases, mas nesta em particular. O colo dele, embora tenha sido o meu refúgio, convidou-me a levantar. Torna-se difícil formar palavras que transcrevam o seu altruísmo e resiliência e o facto de serem poucos os dias em que se encontra zangado. Agradeço muitas vezes por ter lutado tão intensamente por nós as três. Mais tarde, como já referi, o Brasil reacendeu muito de mim que tinha adormecido. Percebi que era mais feliz junto do grupo de jovens que tinha feito parte anteriormente e aceitei o desafio de passar o meu sábado junto de jovens adolescentes. Dediquei-me e dedico-me a outras causas, à promoção da economia social e solidária enquanto mecanismo potenciador de revalorização social. Foi isto que a sociologia me trouxe, esta ânsia de conhecer para compreender, e não poderia ser de outra forma. Curiosamente, ou talvez não, trabalho atualmente num projeto que visa promover a literacia na área da saúde, fazendo novamente pensar na importância da educação na capacitação dos indivíduos e da reivindicação dos seus direitos. Neste percurso, os meus amigos e o Marcelo, cada um com a sua singularidade, fomentam o melhor de mim. Obrigada por compreenderem a liberdade e tempo preciso para ser quem sou. Conheci o projeto da Academia Ubuntu pela minha orientadora e decidi aventurar-me. Tem sido uma experiência descoberta. A Academia Ubuntu representa uma aprendizagem profunda do eu e do nós e da importância que a nossa história assume na vida dos outros. Obrigada, de facto eu sou porque vocês são.